Não, legal. Então tem muita gente que separa esse lance do lado mais cabreiro, saca? Não, isso aí não é Assassin's Creed. Não, é sim. Eu sei como é, porque é a mesma discussão de Resident Evil. Tem isso também? Dos novos Resident Evil tem isso aí. O Resident Evil é um pouco mais complicado de falar. Mas é basicamente isso aí, cara. Mas eu legal ouvir esse seu ponto aí, que é um ponto que você deixa claro e você separa os seus erros aí, né? Sim. Eu acho bem interessante. Eu sempre falo isso. Não tem como você julgar a galera que prefere os antigos. Claro. Olha o tanto de coisa que a gente citou aqui. Construções de cidades históricas, marcos importantíssimos de figuras da nossa história. Sim. Todo o aprendizado que você tem durante essa franquia é incrível. Desmond, Altair, Ezio, tudo. Sim. E eu não... Só que eu prefiro os novos, e aí é uma questão única de gameplay, de construção de gameplay. Porque cara, os jogos são melhores porque são mais modernos, gente. Marco geracional, é o que eu sempre falo. Vai jogar o Assassin's Creed 1 pra você ver. Você tá certinho. É muito complicado. O meu ponto nem é lore. Você tá certinho. Meu ponto nem é lore, porque em questão de tá lore, é muito rico os antigos. Eu falo eu me arrepio todo, porque é foda. Agora, eu prefiro os novos porque eu me sinto jogando. Ok. Eu não faço um negócio e tem todo aquele negócio automatizado que é bonito, coreografado e tal. Cara, Só que eu gosto de esquivar, eu gosto de defender, eu gosto de bater, eu gosto de ir lá e mexer mecânica no personagem. é algo mais atual. Uma mecânica mais vai atual. me envolver mais. mais. E aí é geracional, entende? O único... Perdão, desculpa. Não, pode seguir. O único game que até hoje a comunidade clama por um remake é o primeiro. Porque do 2 pra frente, você consegue jogar gostosíssimo. E o primeiro, ele é muito datado quanto ao gameplay. Sim. Entendeu? Sim. E não sei se vocês sabiam, Assassin's Creed, ele é o único jogo que dá pra você fazer trocentos remakes, igual o Resident Evil tá fazendo agora, só que com histórias diferentes. Eu não sabia disso. Nathan, um beijo pra você se estiver assistindo. Ele tem um canal também de Assassin's maravilhoso. E a gente tava debatendo no WhatsApp. E ele comentou isso comigo, eu fiquei de cara. Eu falei, verdade. Porque em Assassin's Creed, né, nós temos o passado e o problema do dia presente, certo? Se amanhã ou depois a Ubisoft quiser vender, ela lança um remake de todos esses jogos, onde você, um novo protagonista que ela inventar, vai ter que resolver um novo problema, só que para isso ele vai ter que revisitar as memórias que estão disponíveis de Ezio, de Altair, de todo mundo. Ou seja, você joga de novo a mesma história do Altair com uma ou outra adição para suprir a necessidade do dia moderno. E a história do dia moderno segue, porque nós nunca, até hoje, nós tivemos um retorno cronológico do dia moderno. O dia moderno sempre seguiu. Então fazer um remake pra voltar lá na história do Desmond, puta, cara, dá pra fazer diferente. De uma maneira que muito pegue, interessante isso aí. né? De uma maneira que pegue pessoas como eu, que gosta de lore, que quer saber o que tá avançando, só que tô com saudade dos jogos antigos. Como que seria um Assassin's Creed 2 remake? Puta, mano, é um sonho, saca? E eu jogaria ele de novo, a história dele de novo. Só que com plots do dia moderno diferente. Por como existe o Animus, a Ubisoft, eu acho que é a única empresa que consegue fazer um remake com histórias diferentes, contando ao mesmo tempo avance, o mesmo né? jogo. Muito maneiro. Maravilhoso. Interessante. E assim, isso é uma coisa também, né? Que a gente tem a trilogia do Ezio, mas fora a trilogia do Ezio, praticamente, eu acho que nenhum Assassin's Creed, um assassino tá em mais de um jogo, né? Tipo, e agora a gente tem, que é o Basin. E aí no Valhalla, o Basin, ele tá lá, né, e tal, e é um chato pra cacete lá, só fica te enchendo o saco. Aliás, quem traz ele é o irmão do Eivor, né? O Sigurd, né? É, o Sigurd. Aliás, o Eivor... Não, o Eivor tá larico, realmente. Tá larico. Eu vi outro dia, apareceu pra mim lá no YouTube, Eivor socando o Basin, é muito bom. Porque o Basin cheio de marra, né, tá ligado? Tipo, porque os assassinos, assim... os assassinos são fodão, né, e tal, e os assassinos também estão como os templários, eles se colocam isso é interessante ver, porque o Eivor é um viking, suas motivações, suas coisas e tal, e ele vive aquilo ali, os assassinos estão vivendo outra coisa. Então eles se colocam, dependendo do assassino, e o Basin assim, numa posição moral acima, sabe qual é? Porque, cara, eu tô aqui, minha preocupação é não salvar o mundo, tá ligado? Isso aqui, esses vikings aí, bater esses selvagens aí se matando, né? E aí, é o do soco isso aí? Eu acho que é a hora do soco. É o do soco? Ó, o Basin tá aí, e aí porque o Basin fica manipulando o Sigurd, né? O Basin, ele tem toda uma motivação pra ele estar ali. Tome lá. No queixo.
Pegou leve, né? Porque se o Eivor Pegou quisesse dar um leve, botadão mesmo, tinha ido pro inferno aí o Bazin. E aí no final, aí o que acontece? Que no final, né, o Bazin vai pra um lugar, o Eivor também e tal, e ele vai pra um templo, um desses templos aí, e ele fica preso dentro de uma máquina, digamos assim, né? É um ânimos da primeira civilização, Isso. vai. Ok. E aí a Layla vê isso e vai lá. Só que quando ela chega lá, abre, Esse é o erro dela. o Bazin tá lá, vivo. E ele vai lá e mete ela lá e sai. Cara, eu juro que esse plot twist aí no final. E eu acho assim, eu acho que esse jogo falha um pouco no fim. Porque ele devia. Eu acho que o jogo deveria ter um encerramento melhor do jeito eu gostei do encerramento, mas tipo assim. O jeito que eles enveloparam o fim. Eles tinham que chegar nesse momento e esse ser o fim, e aí créditos e tal. Subir os créditos. Só que volta pro passado ali mesmo. Aí meio que acaba sem acabar, sabe qual é? Podia ter acabado. Eu tô dizendo em questão de direção mesmo, né? Sim, ok. Pra Ok. né, deixar o encerramento mais ali e tal. E aí o Bazin veio pro tempo atual. E isso nunca tinha acontecido. Cara, É a primeira vez que pela acontece. primeira vez. Galera, resumo do resumo, mas pela primeira vez, nós temos um ISO vivo jogável. Uhum. No mundo moderno. Porque existiu toda uma. Não vou dar muito detalhe, mas existiu todo um lance pro Bazin ir até o clã do Corvo, Uhum. né? Hoje nós sabemos. Pode abrir? Eivor, do clã Pode do abrir? Corvo. Tá. Hoje nós sabemos, né, que o Bazin, ele é a reencarnação de um ISO antiguíssimo, né? E muitos dos que falam com ele durante o jogo, inclusive a própria Eivor, também. E existe toda uma treta desses dois ISOs, que no caso é representado por Odin. Galera, quando o jogo ele aborda muito esse lance mitológico, mas por um momento, esqueçam esse véu mitológico, era tudo ISO, Uhum. né? Que por As conta... drogas lá que o Eivor ia lá Era pra tudo- bruxa, né? Era tudo ISO, Uhum. tá? Só que representados como Deuses. Os deuses, a né? religião ali, né, que eles acreditavam para eles entenderem o que estava rolando. Mas existe toda uma treta, né, entre o ISO conhecido como Odin e o ISO conhecido como Loki. Odin prendeu o filho do Loki, entre um monte de coisa. E depois do Mirage, né, o Loki vai atrás de saber quem é Odin, se ele também reencarnou como ele. Uhum. E aí ele descobre o clã do Corvo. E é ali que até descobrir, na verdade, primeiramente ele acredita que é o Sigurd, Uhum. a reencarnação do Odin, por isso que ele vai com o Sigurd, e depois acaba descobrindo que na verdade é a Eivor. E aí no final tem todo aquele embate, aquela vingança, na verdade, do Bazin / Loki, Uhum. né, atrás de Odin. E aí acontece tudo aquilo, a Eivor vence ele, coloca ele preso lá, e no final, não sei se vocês se lembram, a gente tem um combate contra Odin, Sim. né, que na verdade... Eu gosto muito do Cara, combate. o que é isso aí? Na verdade, aquilo não existiu. Aquilo é tudo na mente da Eivor, tá? Aquilo lá é uma representação da Eivor lutando com o seu eu verdadeiro, o seu ISO, e decidindo que ela quis esquecer tudo aquilo que ela viveu e continuar a sua vida de agora no clã do Corvo. Muita gente não sabe, mas o que é esses reencarnados ou esses... Como é que fala, cara? Tem um nome lá. Esqueci. Não, olha, fugiu da mente, cara. Os Sages? Isso. Os sábios? Sábios. Sábios. Isso, olha, fugiu da mente. Na verdade, essas pessoas, né? Eles são como pessoas do nosso dia a dia que perdem a memória. Uhum. Eles perdem é uma representação disso. Eles perdem a memória. E com o tempo, essa memória vai voltando. Então imagina você. Você sofreu um acidente, você acorda do nada, não conhece ninguém, começa uma vida nova dali, se dedica às pessoas, eu quero ser, sei lá, mano, você vai, se torna um padre, sei lá, alguém que ajuda as pessoas, beleza. Do nada, você acorda e você lembra que você não era um padre, você era um assassino em série. Um exemplo. Você tem na sua mente duas vivências. A vivência de quem você era antes e a vivência de quem se tornou agora. Tá em você decidir se eu quero ser quem eu realmente fui lá atrás e continuar minha vida de decadência, nesse exemplo que eu dei, ou se você quer esquecer aquilo e quer ser daqui pra frente, mesmo o padre quer cuidar das pessoas e deixa lá pra lá. O que acontece com Eivor é exatamente isso. Ela dá de cara a cara com o ISO que ela sempre foi, Odin, e decide não. Ninguém precisa do Odin mais, mas muita gente precisa da Eivor no assentamento. Então agora eu vou ser a Eivor. E o Bazin, no Mirage...
Agora, final de Mirage, coisas de Mirage... Fala! Não, na verdade... não, acho que o final do Mirage, acho que não já precisa. sabe. Não, o final do Mirage Não, é bom eu não vou detalhar. Eu não vou detalhar. Mas todo mundo sabe o final do Bassin por conta do Valhalla. Sim. Todo mundo sabe que ele já tá lá como um reencarnado. Então a gente sabe desde o Valhalla... Só se você chegar no final do Valhalla. A gente sabe desde o final do Valhalla que quando o Loki, o Bassin, ele chegou nesse embate com o eu dele, ele abraçou. Entendeu? Então tudo aquilo que acontece ali no final é só uma representação do Iso se apossando. Tem gente que fala, ele tá possuído. Não é possuído. É uma mesma pessoa. Ele só recobrou quem ele era. Com duas vidas Exato. se cruzando ali. Exato. Mas é por isso que eu falo, joga o Mirage porque é ali que vai dar o clique. Aí você vai falar, por isso que ele fez isso no Valhalla. Isso A história do Valhalla fica melhor quando você termina o Mirage. Aí você entende porque o final do Valhalla é isso aí mesmo. Você chega lá no final, o Bastin sumiu o jogo inteiro, do nada ele aparece ali e vira o vilão. Não faz nada. Não faz sentido nenhum. Agora eles explicaram o porquê. Sim, e é legal. E é o que eu falei, cara. O Bassin eu não tinha gostado no Valhalla, não. Porque eu tava tão na pegada viking que eu tinha até esquecido Não faz de sentido assassino ele. de nada, tá ligado? Quando aparece assassino, eu falei, não, eu quero continuar viking. Mas deixa eu te perguntar, isso é uma coisa interessante pra vocês dois. Assassin's Creed, bom, os jogos antigos, todos eles tinham seus personagens, né? Então teve a trilogia, teve Edward Kenway, teve Connor, teve Arno, teve os irmãos no Syndicate, Origins teve o Bayek. Aí chega no Odyssey e a canônica é a Cassandra. É Cassandra. Não é o Alex. É o Alex. Não, é a Cassandra. E E o Eivor? É a Eivor ou o Eivor? A A Eivor é a canônica. A Eivor é a canônica. Tá. É assim, quando eu me lembro muito bem disso aí, cara. Porque antes de lançar o game, a gente já sabia que teria escolha de sexo novamente. Escolha de né? E o diretor narrativo, na época, ele disse que, não, vocês vão entender o porquê os dois são canônicos. E aí todo mundo ficou, caramba. Como é que Mas pode, como né? assim? Os dois são canônicos, pô? Aí durante o gameplay, você entende que Eivor existiu uma só, é ela. Tanto que o sobrenome, né, Varin's Daughter, né, a filha de Varin, senão seria Varinson, né? Então, Eivor é a personagem que vivenciou os eventos vikings. Mas daí, quando nós vamos pro passado Iso, nós temos o Odin. Por isso que os dois são canônicos. Entendi. Mas não existe dois Eivors. É a Eivor e o Odin. Uhum. Isso.